começo chamando atenção para algo que vocês já sabem, que é o fato de que o tema das ditaduras militares é um tema amplo, é um tema vasto, que envolve diferentes países e que naturalmente ele se presta a diferentes planos de análise, a diferentes recortes, a recortes comparativos com muita frequência, e essa abordagem comparativa é muito recorrente nos trabalhos realizados no âmbito das ciências políticas. As ciências políticas, para esse tema que é de uma história recente, costumam chegar na frente em relação à história. Então, os cientistas políticos vêm, de fato, abrindo caminho para as reflexões que vêm sendo feitas nas últimas décadas a respeito das ditaduras militares, e os historiadores, na medida em que essas experiências vão ficando um pouco mais distantes no passado, vão cada vez mais se encorajando a se debruçar sobre elas e a partir daí, então, também estabelecer as suas especificidades analíticas em relação às ciências políticas. Então, se parte dessa base epistemológica, dessa base de informações que os cientistas políticos construíram, mas os historiadores, quando chegam ao tema, trazem, é claro, preocupações próprias, uma maneira de olhar para os problemas que é própria da historiografia e que procura fundamentalmente se afastar das tipologias, né? Da ênfase nas tipologias, em análises mais estruturalistas, e procuram então recuperar o que há aí de uma dimensão de imponderáveis, de uma dimensão de subjetividades, de uma dimensão, enfim, narrativa, que é justamente aquilo que caracteriza o fazer da história. E justamente por uma questão agora do lapso de tempo entre o fim das ditaduras e o momento que nós vivemos atualmente uma verdadeira febre de novas pesquisas sobre as experiências das ditaduras militares. Uma febre de debates, de novos enfoques, de novos temas. Isso já vem acontecendo há alguns anos, mas acredito que nós estejamos ainda participando desse momento de uma efervescência de pesquisas em torno desses temas. E é uma efervescência muito instigante que vem se traduzindo no ambiente aqui do nosso departamento, do curso de História, com palestras, com debates, com eventos. Os 50 anos do golpe agora no Brasil também favoreceram essa efervescência de reflexões, de bons debates. E o que é também muito interessante nesse cenário todo é que esses debates vêm ainda acompanhados de uma dimensão pessoal, uma dimensão de depoimentos, de uma memória que vem daqueles que viveram esse período e que participaram desse período, de um lado ou de outro, né? Que participaram da estruturação desses regimes, que participaram dando um apoio tácito, silencioso a esses regimes, e, de outro lado, aqueles que participaram das esferas de resistência, de oposição, de tentativa realmente de se contrapor a essas soluções políticas militares e autoritárias. E obrigada, Aura, e essa presença ainda de tantos atores que viveram a época e que tiveram as suas vidas muitas vezes fortemente marcadas pela existência de regimes autoritários no Brasil, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia por um período menor, no Paraguai e assim por diante, nos países da América Central, que eu vou rapidamente mencionar aqui no finalzinho da aula. No México já discutimos, não dessa forma, mas no México de toda forma com um governo que também na década de 60 recorre à violência, à repressão para silenciar grupos de oposição. Então, as pessoas que tiveram as suas vidas marcadas por essas experiências são pessoas que acompanham os debates, que se posicionam, que muitas vezes também vêm a público para manifestar a sua interpretação ou para testemunhar, né? Essa questão dos testemunhos tem sido muito presente nesse momento de se revisitar o período dos regimes militares na América Latina
E os testemunhos vêm sendo também estimulados pelas comissões da verdade. No Brasil, muito agora, atualmente, nós vivemos esse momento de vítimas da ditadura virem a público para fazer o seu relato daquilo a que elas foram submetidas. E com todos os desdobramentos políticos bastante tensos e delicados que acompanham a instauração de comissões da verdade, ou seja, o que se faz com essas informações, né? Até que ponto essas informações vão ser usadas para medidas de justiça, de reparação, de punição, ou esses testemunhos vão apenas instaurar um lugar para a verdade, né? Um momento em que as informações podem vir à tona com transparência, assegurando, portanto, que a verdade vai ser exposta. Mas, se essa verdade vai se transformar em medidas políticas mais contundentes em termos de condenações, de reparações, isso depende de toda uma negociação que tem sido delicada no Brasil, assim como foi delicada na Argentina, porque a Argentina viveu esse processo antes do que nós. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, ou seja, na Argentina, essa questão toda dos testemunhos, da verdade vindo à tona e das tensões políticas que isso engendrou no sentido de se pressionar o governo para tomar atitudes, os militares pressionando do lado de lá para deixar as coisas como estavam. Essa tensão foi vivida na Argentina em um período anterior em relação ao Brasil. Então, cada país tem aqui o seu compasso de negociações. No Uruguai também a anistia a todos os envolvidos na ditadura. Vocês sabem que foi submetida a um plebiscito para se decidir se ela seria ou não revista. E o plebiscito decidiu que ela não seria revista, né? Ou seja, que ela seria mantida e todos os envolvidos, portanto, anistiados. Então, esse é um debate, isso que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, que está ainda no calor da hora, com essa presença de interesses, de histórias de vida, de biografias diretamente marcadas por essa violência perpetrada e essas histórias de vida, portanto, lidando ao mesmo tempo nessa interface com a história e com a memória e pressionando a reconstrução dessa história e dessa memória, já que tudo isso ainda diz respeito a vidas que estão em curso e que podem ainda sofrer algum tipo de impacto de acordo com as decisões que foram tomadas, né? Um exemplo também óbvio nesse sentido é o das crianças sequestradas na Argentina durante a ditadura militar e crianças que vêm sendo ainda mapeadas pelas avós da Praça de Maio, pela organização das avós da Praça de Maio. E essas crianças, que agora não são mais crianças, que são jovens, vão, uma vez identificadas, vão ter contato com toda uma história de vida que elas desconheciam, né? E o impacto disso sobre a vida de um jovem, vocês podem imaginar que é um impacto extraordinário. As reações aí variam de acordo com a história de cada um. Recentemente, para mencionar 2 casos, houve um jovem identificado que, aparentemente, pelas entrevistas que ele deu, é justamente o neto da Hebe Bonafini, não é, Fernando? Não foi, Aura? Da Estela de Carlotto, de outra grande líder e mentora do grupo das avós. Esse jovem reagiu a tudo com bastante tranquilidade, com uma certa naturalidade. Outro caso mais recente, que ainda está para ser realmente revelado ao público, os nomes não foram divulgados, a investigação ainda está em curso, causou um impacto, um trauma muito mais sensível ao jovem envolvido. Eu sei disso pelos bastidores, por uma colega que tem contato direto com essa pessoa, né? Quer dizer, realmente essa notícia cai lá pelas tantas na vida de um indivíduo como uma bomba. Ou seja, isso tudo para dizer que as discussões no plano da historiografia que se reportam a esse tema ainda são muito marcadas
por esse nível de sensibilidades de pessoas envolvidas nessas experiências, que é um nível ainda muito à flor da pele. E justamente por isso a historiografia também tem dado respostas a esse terreno minado, a esse terreno difícil, complexo, em que as coisas que são ditas são recebidas com muita vivacidade, seja para o bem, seja para o mal. É justamente por isso que a historiografia também tem dado respostas teóricas para procurar organizar um pouco esse terreno e demarcar fronteiras mais claras entre aquilo que é a memória e aquilo que é história. Ou seja, aquilo que tem a ver realmente com as histórias de vida reconstruídas por esses indivíduos que tiveram participação nesses acontecimentos e aquilo que traz essas fortes marcas da subjetividade e aquilo que é a história falando com maior distanciamento. Então, também do ponto de vista teórico, essa questão que separa a memória como um campo narrativo e a história como um outro campo narrativo, vem sendo questões muito sofisticadamente debatidas pelos historiadores que se dedicam ao tema. Tá? Eu depois vou falar rapidamente sobre esse livro da Beatriz Sarno, que foi traduzido no Brasil pela Companhia das Letras, O Tempo Passado, Cultura da Memória e Guinada Subjetiva, que é um livro que enfrentou essa questão da memória e da história. Então, depois eu volto a isso. Bom, fazendo aqui uma recuperação bastante breve, genérica, mas para situá-los um pouco em relação a alguns aspectos que eu considero importantes. Como eu disse a vocês, são vários os planos de análise possíveis para o tema das ditaduras militares. E um dos primeiros planos, historicamente muito explorado, um plano que ocupou a preocupação dos pesquisadores durante um período recente após o fim das ditaduras militares, é um plano de análise que privilegia a questão da Guerra Fria, a Guerra Fria que colocava os Estados Unidos em uma posição de evitar que na América Latina tivesse lugar o efeito dominó de revoluções socialistas, e Cuba em 59 havia estabelecido esse alarme, e revoluções socialistas que pudessem se propagar por outras partes, e os Estados Unidos, então, preocupados com essa questão e, ao mesmo tempo, recorrendo a uma série de estratégias para fortalecer soluções políticas que impedissem esse efeito dominó em diversas partes da América Latina. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas participaram desse processo em vários países, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai e assim por diante, no Chile, é claro, né? Falamos do Chile na semana passada. E as Forças Armadas, muitas vezes com uma alta cúpula de inteligência militar, com um diálogo mais estreito com os Estados Unidos em termos de escolas de formação militar. Quem aqui conhece a história da Escola Superior de Guerra no Brasil sabe disso, enfim, de diálogos estreitos que se estabelecem por parte desses grupos de elite militar com certas instâncias de formação militar nos Estados Unidos, e essas Forças Armadas, sobretudo através desses institutos de altos estudos, desses centros de altos estudos militares que são criados em várias partes, vão cada vez mais desenvolvendo a chamada doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional que procurava justamente reconhecer a existência de um inimigo interno. E esse inimigo interno sendo aquele que deveria ser combatido não pelas armas tradicionais das Forças Armadas, ou seja, simplesmente no campo bélico, mas um inimigo interno que exigia das Forças Armadas uma nova conduta. Aquilo que o Samuel Huntington, que é um autor clássico para esse tema, chamou de um novo profissionalismo.
O que seria esse novo profissionalismo? Seria uma participação das Forças Armadas em outros níveis da vida nacional que diziam respeito à política, à economia, à cultura e à ideologia. E somente as Forças Armadas ampliando a sua capacidade de reflexão e atuação para esses outros planos da vida social, não exclusivamente bélicos e militares, elas teriam condições, então, de fazer face a esse inimigo interno, que era um inimigo que se escondia na clandestinidade, era um inimigo interno que fazia propaganda ideológica com as suas armas para difundir as suas bandeiras e conquistar novos adeptos, e um inimigo interno que também encontrava um terreno altamente favorável nas regiões pobres desses países. Nas regiões pobres, na zona rural, onde, por exemplo, no Brasil se formavam ligas camponesas, onde no Peru, na região dos Andes peruanos, acabavam pipocando nos anos 50, nos anos 60, uma série de movimentos guerrilheiros, ou seja, populações indígenas, rurais e pobres que se inclinavam para soluções violentas, pegavam em armas, ou seja, essa pobreza rural, assim como também a pobreza urbana, representando cenários muito favoráveis à difusão de projetos revolucionários, de projetos de esquerda. Ou seja, as Forças Armadas precisavam se preparar para responder a essa ameaça. E as respostas se deram de formas distintas, embora guardando elementos em comum que muitas vezes permitiram a difusão das análises comparativas. Ou seja, havia questões, havia problemas em comum em termos, em primeiro lugar, do cenário histórico, desse momento de Guerra Fria, dessa presença dos Estados Unidos numa ponta, da Revolução Cubana na outra ponta, das soluções autoritárias que passavam por uma entrada em cena dos militares na vida política. Havia elementos em comum que permitiam a comparação. Por outro lado, é claro, havia particularidades, por vezes muito acentuadas. E eu não vou hoje falar de um caso extremo aqui na América Latina, em termos das particularidades, mas eu já falei um pouquinho disso numa aula anterior, que é o caso do Peru, onde as Forças Armadas entraram em cena para colocar ordem na casa, com disciplina, com hierarquia, ou seja, com poder centralizado, nesse aspecto, também se aproximando de outros regimes militares na América Latina. Mas, por outro lado, promovendo uma série de políticas socialmente inclusivas. A ideia era de que o governo militar no Peru faria as reformas sociais que não tinham sido feitas e que precisavam ser feitas para evitar a revolução. A se começar por uma grande reforma agrária. Em outros países, como a Argentina, as políticas foram políticas socialmente exclusivas, ou seja, não havia qualquer horizonte, qualquer expectativa por parte dos militares de resolver o problema da ameaça do inimigo interno com reforma agrária, com reformas sociais que representassem a inclusão socioeconômica, não. Aí realmente a resposta foi exclusivamente a resposta da desmobilização social, e uma desmobilização que viria a se realizar fundamentalmente com base na repressão. Na repressão através das prisões, dos centros de tortura, através dos desaparecimentos, dos sequestros, ou seja, a máquina repressiva é que seria capaz de promover a desmobilização social que iria, em princípio, recuperar o rumo da história argentina, né? De uma história, de uma nação, e o discurso dos militares era destinada a ser grandiosa, de uma nação com um passado de glórias e de uma nação que precisava voltar ao seu eixo para conseguir persistir na rota de uma grande nação, de uma nação com condições de ser uma liderança na América Latina. E os militares argentinos o tempo todo trabalharam muito
com essas imagens da grandiosidade da Argentina sendo então ameaçada, sendo comprometida pelas forças subversivas em cena, que traziam desordem, que traziam ineficácia e que precisavam então ser silenciadas. Bom, ainda nesse primeiro momento de uma breve introdução, pensando nas abordagens, nos enfoques a que esse tema se prestou, se esse tema da Guerra Fria, do papel das Forças Armadas, da lógica da doutrina de segurança nacional, ocupou muito as análises nos primeiros tempos, nos anos 1980, 1990, na medida em que os regimes militares iam chegando ao fim e os processos de redemocratização entravam em cena, esse cenário, essas experiências de redemocratização sugeriram aos historiadores, primeiramente aos cientistas políticos e depois aos historiadores, novas preocupações. Ou seja, uma coisa era discutir os regimes militares ainda sob a égide desses regimes militares. E outra coisa seria discutir os regimes militares já como um passado recente, com feridas abertas, mas como algo que estava saindo de cena. E os processos de redemocratização já de imediato trouxeram aos cientistas políticos uma preocupação nítida que dizia respeito ao seu caráter conservador. Os processos de redemocratização se deram, claro que com variações importantes aqui entre o país e outro, mas eles se deram com uma marca conservadora. Uma marca conservadora no sentido de que a democracia voltava a entrar em cena, mas resguardando uma série de medidas que visavam proteger aqueles que estiveram envolvidos com os governos militares. Então, a se começar pelas leis de anistia, mas a coisa indo muito além disso, e no caso do Brasil, vocês conhecem bem esse episódio de todas as soluções políticas a que se recorre nesse momento, que são soluções políticas de caráter conservador, que dão a essa democracia os instrumentos necessários para refrear as possíveis revisões e denúncias e conflitos que pudessem vir à tona nesse momento. Ou seja, são democracias que ainda trazem continuidades importantes em relação ao passado das ditaduras. Figuras políticas importantes permanecem em cena, as Forças Armadas não são completamente entregues aos seus algozes para que fossem completamente acusadas e denunciadas e punidas. Não, as Forças Armadas são deixadas relativamente em paz. Eu digo relativamente porque vamos falar aqui da Argentina, que representa um capítulo particular em relação a isso, né? O general Videla, como vocês sabem, em 85, foi condenado à prisão perpétua. Então, aqui existem variações importantes, mas de toda maneira, as Forças Armadas também permanecem ali convivendo com um certo cinturão de proteção com essa nova ordem democrática e, em muitos sentidos, as continuidades são importantes. E essas continuidades trazem aos cientistas políticos a preocupação com o tema das transições conservadoras, dessa marca conservadora da transição das ditaduras para uma ordem democrática.